Francisco de Assis nasceu em Guaraci, no interior de São Paulo, no ano de 1968. Ele teve uma infância difícil, marcada por pobreza, violência e abuso sexual, que inclusive ele era abusado sexualmente por um primo mais velho e por uma tia também. Seu pai era um alcoólatra, violento que agredia a mãe e os filhos. Aos 12 anos, Francisco decidiu fugir de casa e começou a viver nas ruas. Ele trabalhou como engraxate, vendedor ambulante e motoboy. Ele era conhecido como o Rei do Patins. Ele coordenava uma equipe muito grande que fazia passeios noturnos e todo mundo adorava ele. Ele era muito bom no que ele fazia, ele ganhou vários campeonatos, né? E todo mundo conhecia ele e ele apareceu na TV várias vezes dando entrevista. Entre o ano de 1994 e 95, tiveram vários registros de boletim de ocorrência que foram feitos por mulheres que diziam serem paradas no metrô por um homem que se dizia caça-talentos e que elas eram perfeitas para trabalhar com marcas de beleza. Vale lembrar que ele sabia muito bem quem ele parava. Já foi dito em várias entrevistas dele que ele sabia quem era a pessoa que seria a vítima perfeita. Ele ficava o dia todo no metrô esperando alguém aparecer. Então, a pessoa que aparecesse com a cara muito triste, né? E que ele achasse que poderia ter algum tipo de dificuldade financeira, era essa pessoa que ele parava. Fora a faixa etária, que era entre 17 e 28 anos. Chegando lá, ele falava que não existia ensaio fotográfico nenhum e cometia o abuso sexual com elas. Depois, ele pedia para que elas contassem até 2000, para que desse esse tempo para ele conseguir fugir. E ele alertava que se elas parassem de contar e tentassem fugir antes de terminar, ele iria matar elas. Então, todas elas contavam até 2000. E relatos delas mesmas falaram que elas contariam até 10.000 se possível para conseguir sair viva dali. Então, para vocês entenderem, no início ele abordava as vítimas, levavam elas até a Mata Verde e cometia o abuso. Ele não cometia os crimes foram acontecer mais para frente. Em 1998, uma série de assassinatos de mulheres jovens chocou a cidade de São Paulo. Foi encontrado vários corpos na Mata Verde, na área de Mata Verde, no Parque do Estado. O maníaco do parque, como ele ficou conhecido, ele assassinou 11 mulheres e tentou atacar outras 9. No dia 15 de janeiro, um menino de 11 anos pulou o muro do parque para pegar uma pipa. Ele encontrou um corpo nu, ele voltou e contou para os pais, e os pais ligou para a polícia. Nesse mesmo dia, foi encontrado 4 corpos. Passado alguns dias, um senhor que também estava ali na área da mata, ele sentiu um odor muito forte, então ele entrou na mata e achou mais 3 corpos. Quando foi divulgado pela imprensa que encontraram os corpos naquela área, um monte de menina foi até a delegacia, relataram que elas também estiveram naquela área e que foram abusadas sexualmente por um homem que se dizia caça-talentos. E apareceu também uma outra moça que também confirmou esse mesmo relato que as demais, só que com ela foi um pouco diferente, porque ela foi abordada por esse rapaz com as mesmas informações passadas pelas outras meninas, só que ele insistiu tanto para ela ir com ele até a área de Mata Verde, e ela disse que não ia ir, que ela estava ocupada, que ela iria ir outro dia. Aí o que ele fez? Ele deu um cartão de visita para ela, falou: ó, quando você puder, você me liga, meu nome é Jean. E ela deu esse cartão pro policial e lá nele tinha um número de contato.
Então a polícia ligou para o número que estava presente no cartão. Foi feito um retrato falado e esse retrato foi divulgado nos jornais. A polícia ligou para o número que estava no cartão de visita e descobriu que era de uma empresa de motoboy. Então, eles decidiram ir até o estabelecimento. Chegando lá, o dono do estabelecimento foi falar com os policiais e os policiais queriam saber onde estava o Jean. Só para poder explicar essa parte, Jean era um colega de quarto do Francisco, então ele deu esse nome porque seria mais fácil para ele lembrar. Então, se uma das vítimas que ele deu o cartão ligasse, ele já sabia do que se tratava. Ninguém conhecia Jean. Jean era só o colega de quarto do Francisco e ele não trabalhava lá. Então, ninguém entendeu nada. Os policiais ficaram confusos também e começaram a explicar as características físicas do retrato falado divulgado nos jornais. E foi aí que o dono do estabelecimento falou: mas esse daí parece o Francisco, meu funcionário que pediu demissão há 2 dias atrás e me deixou uma carta. E com isso, o dono do estabelecimento também argumentou que não era a primeira vez que a polícia ia procurar o Francisco, porque semanas atrás a polícia tinha ido até lá procurar ele por conta do desaparecimento da namorada do Francisco. O Francisco foi até uma loja fazer compras. No final, na hora de pagar, ele deu um cheque. E nesse cheque estava o nome de Isadora e já estava assinado. A atendente, quando ela pegou o cheque, ela questionou o Francisco, perguntando quem era Isadora. E ele pensou rápido e disse que era a namorada dele. A atendente achou estranho, mas pegou o cheque e disse: olha, você esqueceu de colocar o seu RG. Na hora, o Francisco não pensou muito e ficou muito nervoso. Então, ele acabou colocando os documentos originais. E esse foi o primeiro contato que a polícia teve com Francisco, porque a Isadora estava desaparecida. Então, os pais começaram a investigar o desaparecimento dela e descobriu que o cheque foi descontado numa loja tal. E aí, no início das investigações, descobriram o Francisco. Os pais não sabiam que a Isadora estava namorando, né? E quando a polícia foi até o estabelecimento do trabalho dele, quando ele trabalhava de motoboy, e questionaram sobre o cheque, sobre a Isadora, ele confirmou a história que contou para a atendente. Ele disse: a Isadora é minha namorada sim. E realmente ela está desaparecida. Já faz uns dias que eu não vejo ela. Eu estou muito preocupado com ela também. Os policiais haviam tirado uma foto do Francisco quando levaram ele para a delegacia para prestar depoimento sobre o desaparecimento da Isadora. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essa foto do Francisco e várias outras fotos de homens aleatórios, foram na casa das vítimas que registraram o boletim de ocorrência e da menina que também deu o cartão de visita. Chegando lá, eles distribuíram essas fotos nas mesas e pediu para cada uma delas olhar bem as fotos e dizer se algum daqueles homens era o cara que abordaram elas no metrô. Todas elas apontaram para o Francisco. Isso foi feito individualmente, tá, gente? Ele foi na casa de cada uma delas, não foi feito no coletivo. E todas elas apontaram para a foto do Francisco. Depois disso, a mídia explodiu jogando fotos, vídeos do Francisco para poder procurar. Ele se tornou a pessoa mais procurada da década de 1998. Nesse meio tempo, os policiais receberam a ligação do ex-patrão do Francisco, que pediu para eles retornarem até a empresa. Chegando na empresa, os policiais foram levados até o banheiro, que o ex-patrão do Francisco falou: olha, a gente achou osso de galinha. Eles ficaram meio bravos no início, né? Falou: olha, mas
a privada está entupida. Eles, tipo, né? Olha, mas entupiu por conta disso. Cara, eles deram o RG de uma das vítimas que estava desaparecidas, que no caso foi o RG da Selma. E isso confirmava cada vez mais que o Francisco era realmente o maníaco do parque. O Francisco foi capturado no mesmo ano, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Ele dizia a todo instante que não era ele que havia cometido aqueles crimes horríveis e que os policiais estavam enganados. Retornando para São Paulo, Francisco sabia que não teria mais como escapar e aí ele decidiu confessar. Ele falou: tá, ok, tudo bem, eu confesso. Então os policiais olharam para ele e falou: onde está a Isadora? Aí ele respondeu: eu vou te mostrar onde ela está. Assim que eles chegam na área da Mata Verde, o Francisco ele muda a face completamente. Em muitas entrevistas, ele mesmo fala que quando ele chegava lá, ele se transformava em outra pessoa. É como se ele estivesse realmente se tornando o maníaco do parque, que foi o apelido que foi dado a ele mesmo, né? Então, ele fala que quando ele dá um passo de lá, ele volta a ser Francisco. E quando ele pisa lá, ele se torna o maníaco do parque. Ele leva os policiais até uma clareira e aí ele para e fala: é aqui que a Isadora está. A Isadora foi a primeira vítima do Francisco e na hora que ele estava ajudando lá os policiais a encontrar a Isadora, e as vítimas foram identificadas, sendo elas a Patrícia Gonçalves, a Selma Ferreira, a Raquel Mota e a Rosa Alves. Aquele RG que o ex-patrão do Francisco ligou para a polícia e pediu para eles retornarem lá era da Selma. Era uma das vítimas que estavam desaparecidas e vítimas do maníaco do parque. O Francisco foi descoberto como maníaco do parque após uma série de investigações da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A polícia contou com depoimentos de testemunhas, sobreviventes e exame da arcada dentária. É muito importante relatar isso, porque, gente, é bizarro, é bizarro. Foi confirmado que havia mordidas nas vítimas em tempos diferentes, momentos diferentes. O que eu tô querendo dizer é que existiam mordidas de quando ela estava com vida e sem vida também. E isso foi confirmado até mesmo pelo próprio Francisco. Ele disse que ele tinha o hábito de visitar os corpos com muita frequência. E ele deixava outras mordidas. E ele disse que ele fazia isso porque para ele era o modo de dizer que as vítimas pertenciam a ele. Bizarro. Francisco de Assis Pereira foi condenado a 268 anos de prisão. E de acordo com a nossa legislação brasileira, a gente sabe que ninguém fica mais de 30 anos preso. Infelizmente, a gente não tem prisão perpétua aqui nem lá fora. E a data de saída do Francisco, ela tá marcada para 2028. E isso é um horror, porque até o próprio advogado dele fala que seria melhor se ele ficasse preso para sempre, porque corre o risco dele sair e cometer os mesmos crimes que ele cometeu anteriormente. E a gente já tá em 2023 e ele vai sair em 2028. Imagina como que a gente vai ficar quando ele sair, né? Ainda mais, eu falo a gente, a sociedade toda, fora a família das vítimas dele, as vítimas que não conseguiram sobreviver e as vítimas que conseguiram sobreviver também. E isso é muito chocante. Hoje ele está preso na penitenciária de Iaras, no interior de São Paulo, que é uma parte rural de lá. E uma curiosidade que eu descobri nas minhas pesquisas para poder fazer esse vídeo é que ele
diz ter se convertido no cristianismo e relata hoje ser uma pessoa normal. Mas os psiquiatras que avaliam ele constantemente, eles falam que ele está bem longe disso e que ele não está apto para viver em sociedade ainda. Hoje em dia ele está uma pessoa bem sedentária, ele não se mistura com os outros presos e ele não toma sol com os demais. Creio eu que isso veio depois que teve uma rebelião na cadeia. Ele foi jurado de morte e na época, realmente, isso foi em 2020, o pessoal achou que ele tinha morrido. Só que não, ele foi jurado de morte, né? Então ele não se mistura com os demais presos. Esse caso, ele tem várias partes bem bizarras. E uma delas é essa daqui. Assim que ele foi preso, ele recebeu 1000 cartas em um mês. De muitas mulheres que gostariam de ter relacionamento amoroso com ele. E dentre dessas mulheres, ele acabou se casando com uma delas. Além das visitas que ela fazia frequentemente para ele, houve relações sexuais, obviamente, e depois disso ela pediu divórcio. Tá bom, agora ele quer saber o porquê que você quer o divórcio. E a resposta dela foi o seguinte: ela disse que ele é frio, violento e um pouco estranho. E isso me deixa muito triste, sabia? Porque eu não consigo entender como o ser humano tem a capacidade de ter coragem de se relacionar com esse tipo de pessoa. Ninguém vem com livro, né? Falando, fulano é isso, fulano é aquilo, já fez isso, seu defeito é esse, sabe? Mas ele tem. Se você ir lá no Google e colocar o nome dele, você vai ver a ficha completa dele. Você vai ver tudo o que ele fez, tudo que ele falou, você vai assistir entrevistas, tem tudo sobre ele. E mesmo assim, as pessoas querem ter uma relação amorosa. E eu não consigo entender, não é só com ele, é com ou vários outros, tantos aqui do Brasil, quanto lá fora, tanto homem quanto mulher. E isso é muito bizarro. Eu fico muito triste com esses casos. Não é só o dele, é vários outros, porque são muitos casos que é muito cruéis. Mas o mal, ele sempre vira estrela do seu próprio terror, né? E as vítimas, elas nem sempre são tão lembradas igual a quem cometeu eles. Eu quero agradecer de coração quem assistiu o vídeo até aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu vou estar trazendo outros casos para vocês também. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem nesse início. Eu acho que talvez a edição não tenha ficado muito boa, mas eu vou melhorar. Se inscreva no canal, deixa like, comente, compartilhe com seus amigos que também gostam desse tipo de caso para poder me ajudar também. Um beijo e até a próxima. Tchau!